Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um programa do Desenvolve Vale. Como eu falo todas as semanas, aqui buscamos assuntos de interesse da nossa sociedade. Recentemente falamos dos transplantes de órgãos, como funciona, etc. Hoje nós vamos falar de uma pauta também importante que todos conhecem, mas desconhecem uma série de situações. Acham que conhece, mas tem questões importantes que nós vamos tratar aqui. Nós vamos falar sobre cartório. Todo mundo já passou por um cartório, ou foi reconhecer firma, ou vendeu um carro, foi lá fazer o documento de venda, enfim, é um imóvel, uma ata, então são várias questões e é importante, você precisa prestar atenção, porque se eu conheço, eu sei que o cartório faz, não sabe tudo. Tenho certeza que eu também não sabia e é importante a gente conversar com especialistas. Eu tenho hoje aqui como convidada especial do programa do Desenvolve Vale, doutora Laura Vissotto, que é tabeliando o primeiro cartório de notas de São José dos Campos. Doutora Laura, muito bem-vinda aqui para o Desenvolve Vale. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Então, cartório, né? O Desenvolve Vale ele lida muito com empreendedores, né? Grandes, médios, pequenos, a gente trabalha muito essa pauta. E o Brasil, ele tem uma característica de realmente usar bastante os cartórios, né? Não só da construção civil, mas eu tenho uma percepção, doutora Laura, até de outros assuntos que a gente já conversou em outros momentos, que existem muitas possibilidades, mas as pessoas ainda não conhecem, né? Acham, não, cartório, aquele ambiente burocrático, eu não vou lá não, vou só quando necessário, mas é o lugar que realmente emite documentos de muita importância. Então eu queria falar, o que faz para o nosso público? Porque todo mundo fala que já sabe, mas ele sabe o que ele já fez. Ah, fui lá para vender um carro, fui lá para reconhecer firma de documento. Agora, qual é a essência, de um modo geral, de um cartório de notas? O cartório de notas exige para garantir segurança jurídica para a população. Então, nós estamos aqui para formalizar a vontade das partes. Os cartórios eles não existem só no Brasil, como muita gente pensa. Cartório existe em mais de 90 países do mundo. Então, os cartórios, eles formalizam a vontade, documentam e perpetuam essa vontade no tempo, como, por exemplo, em um testamento, em uma escritura, em um pacto antinupcial, em uma união estável. São vários atos que as pessoas não têm a noção das repercussões de certos atos na vida delas no dia a dia. Então, se você mora com uma pessoa e vive em união estável, e essa união estável ela não está formalizada, por exemplo, um empresário, se ele adquirir um bem, esse bem vai ser comunicado para esse parceiro, né, pelo regime da comunhão parcial. Agora, se ele documenta isso e estabelece o regime da separação de bens, esse bem já não seria comunicado. Nós temos diversos atos que podem ser feitos em cartórios. As pessoas, eu não sei se tem alguma estatística, mas hoje o Brasil ele vive ainda com muita informalidade? Sim, sim. As pessoas também não têm noção do risco de comprar um imóvel, por exemplo, e não fazer a escritura e não fazer o registro. Porque a pessoa que consta como proprietária no registro de imóveis, ela pode vender novamente o bem, se ela vendeu por um contrato particular, e a pessoa não registrou a escritura e posteriormente levou ao registro, né? E esses problemas, viu, gente, eles só acontecem depois. Então, eu acho que às vezes a gente precisa ser preventivo. Está morando com uma pessoa, já tem uma relação ali estável, pensa nessa parte formal. Porque hoje é meu bem, amanhã é meus bens para cá, meus bens para lá. E quanto mais organizado e formalizado, né, doutora Laura, isso é importante. Então, a união estável hoje, depois de quanto tempo ela já traz o direito para aquela união? Não existe prazo pela lei. Então, a união estável, para ser considerada, ela tem que ser considerada pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituir família. Então, se o casal vive junto como uma família, independente de prazo, já pode ser considerada uma união estável. Quer dizer, então é muito mais as características do relacionamento do que um prazo. Isso. Tá. Agora, no testamento, hoje as pessoas no Brasil têm o hábito de fazer o testamento. Eu falo tudo isso, gente, eu sei que são assuntos sensíveis, mas é importante. Depois que morre, não sabe certo como é que vai ser feito. A gente vê as grandes fortunas.
No Instagram, tudo lindo, maravilhoso. Quando morre é só advogado para lá, advogado para cá, paga-se uma despesa, tem uma série de coisas. Tentar pensar. Testamento, hoje as pessoas têm feito ou não? Cada vez mais. Cada vez mais. Principalmente porque hoje em dia os casais acabam se divorciando, o pessoal casa de novo, tem filhos de casamentos diversos, então principalmente nesse tipo de caso a gente vê uma preocupação muito grande dos empresários, das pessoas, em deixar bem disciplinado o que vai ser destinado a cada filho. Porque às vezes os filhos do primeiro casamento tiveram todo o apoio, estudo e várias coisas, e os filhos menores às vezes não tiveram acesso a tudo isso. Então as pessoas têm essa preocupação de deixar documentado. Se acontecer alguma coisa comigo, eu quero que este filho receba tantos % do meu patrimônio, porque o outro já recebeu antecipadamente. No testamento também é possível determinar a doação para outras pessoas, que não apenas os herdeiros necessários, né? A pessoa ela pode dispor de 50% dos bens dela a qualquer título. Pode constituir uma fundação. Isso que eu ia perguntar, dos bens necessários que fala? Se ela não tiver herdeiros necessários... herdeiros necessários. Ela não pode disponibilizar 100% para quem ela quiser. Só se ela não tiver herdeiros. Só se ela não tiver. Mas ela tendo filho, tendo esposa, tudo isso, esposo... 50%. 50% ela pode fazer, vamos dizer assim, para quem ela quiser. Caso Exatamente. contrário, agora os 50% fica preservado para hereditariedade constituída na família. Isso. Ela pode deixar para quem quiser, pode doar para alguma instituição. A gente tem um projeto muito bacana que chama Legado Solidário, que é do Colégio Notarial, que também indica algumas entidades como GAC, Instituto Ayrton Senna e vários outros que podem também receber a destinação desses bens em testamento. Perfeito. Agora, quando morre uma pessoa, tem a situação do inventário, né? Sim. Eu atuo no mercado imobiliário e às vezes a gente percebe ali a família querendo vender, precisando vender, mas a documentação está toda enrolada, não fez ali a parte de registro durante o período de vida. E o inventário no passado ele era somente feito judicial. Hoje o cartório de notas pode fazer um inventário? Sim. Com a Lei 11.441 de 2007, esses atos passaram a ser feitos em cartórios de notas. Com menores, desde o ano passado, por conta de um provimento do CNJ. Então, então agora até com menor de idade, o cartório pode fazer? Pode. E o que vai para a justiça então? Só quando há litígio. Só então, quando tem litígio. Sendo consensual, pode ser feito em cartório e as partes têm que estar de acordo com a participação de um advogado. E tem tido muito inventário de forma consensual? Muito, muito. Mesmo? Porque eu tenho a impressão que a turma briga. Eu não sei, viu? Quando entra em dinheiro, gente, olha, é aí que você conhece a pessoa. Eu vou falar para você, dinheiro é bom se discutir em vida, porque deixar para os herdeiros discutir é confusão. Então a doutora está trazendo aqui a doutora Laura, que é a tabeliando o primeiro cartório de notas aqui de São José dos Campos. Aliás, a gente é cliente lá, viu? O Alexandre, escrevente, né? Escrevente. O Alexandre, aliás, ele é muito querido, né? Ele é atendido, muito. Ele, o irmão dele, o André, ele é atendido muito pelas pessoas aqui da cidade. Então, um cartório que a gente também utiliza bastante. Mas vamos fazer o seguinte, antes da gente entrar nessa pauta, nós temos um intervalo. Aqui a gente se anima com o assunto e o cronômetro vai andando. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos em seguida. Olá, sou Kiko Savaia, estamos de volta aqui para o segundo bloco com a doutora Laura Vissotto, que ela é a tabeliã do primeiro cartório de notas de São José dos Campos. Nós falávamos no primeiro bloco a importância de certas formalidades. Você está morando com alguém, existe um relacionamento, não é casado? Procura um cartório, faz a formalidade, crie as principais regras desse acordo enquanto tem amor e paz. Porque na falta, vocês sabem como é difícil depois, na falta de um, sempre tem herdeiros e etc., que essas regras fiquem muito claras para que se evite confusões de futuro. Falamos também de inventário, que hoje os inventários podem ser feitos extrajudiciais, ou seja, no próprio cartório, quando há consenso. Doutora Laura, agora a gente percebe que vem aumentando as atividades do que os cartórios
né? Podem fazer, e claro que acaba sendo muito mais rápido do que ir para a justiça no inventário. Porque eu lembro de, está há 10 anos fazer o inventário, porque a gente sabe que tem muita briga, às vezes, etc. Agora, a parte de regularização imobiliária. Porque a pessoa vai lá, às vezes compra um único imóvel na vida dela inteira. São poucas pessoas que têm mais de um imóvel. Às vezes a gente pensa que todo mundo tem vários imóveis. Não. E uns que nem conseguem comprar um imóvel. Mas muita gente consegue comprar pelo menos um imóvel e, além disso, não cuida, não olha muito para essa parte burocrática de documentação. Quais são os riscos de quem mantém um contrato de gaveta, conhecido como de gaveta? Então, é muito perigoso você ter um contrato que não esteja registrado, né? Então, a escritura tem que ser formalizada e a escritura tem que ser levada para o registro de imóveis. E, em muitos casos, o vendedor ele pode falecer, a empresa pode fechar. Então, se você tem só um contrato particular, que não está formalizado publicamente e registrado, na hora que você vai buscar esse direito, às vezes você não consegue mais. Aí tem que fazer uso capião, tem que fazer a adjudicação, que são atos que hoje em dia já podem ser feitos também em cartório. Então também houve essa desjudicialização que antes era só no fórum e agora pode ser feito em cartório. E demora muito, né? Porque se a pessoa ainda tem que juntar documentos, deixa para fazer isso quando alguém morre. O Brasil, gente, nosso país, ele é burocrático, a gente sabe que ele é. Então, tentar facilitar em vida quanto antes é melhor. Comprou o imóvel, tenta passar a escritura, já prevê no custo do imóvel ali o ITBI. Eu sei que são muitos impostos, né? E tudo mais. E falando em impostos, como é que fica doações? A gente tem visto que muitas famílias têm optado por doar em vida. Eu não sei se eu particularmente fico preocupado com isso, porque você doa para alguém, agora, depois você muda seu plano de vida e tal. Mas, enfim, não vem ao caso aqui. Mas para os que decidirem doar em vida, hoje tem um custo e esse custo ele pode ser alterado? Sim, agora com a reforma tributária houve uma autorização para os estados subirem até 8% o ITCMD. Então o estado de São Paulo ainda não regulamentou, né, essa possibilidade, hoje em dia é de 4%, mas a partir do ano que vem pode subir até 8%. Então está havendo uma procura muito grande de pessoas que querem antecipar a doação para os filhos e reservar o usufruto. E na doação também é possível você impor algumas cláusulas protetivas. Além de reservar o usufruto, que você mantém, pode continuar usufruindo do bem, você pode colocar a cláusula de impenhorabilidade, incomunicabilidade, que impede que aquele bem comunique para o futuro marido ou esposa do seu filho, por exemplo. Pode colocar a cláusula de reversão. Se o filho falecer antes, o imóvel volta para o titular. Olha só, né? Então, são várias coisas. E outra questão interessante, Kiko, é que a lei ela tem uma faixa de isenção. Até R$ 92.500 aproximadamente, é isento desse imposto de 4%. Então, até o final do ano, se a pessoa não fez nenhuma outra doação para os filhos, se fica nessa faixa, essa doação é isenta. Qual o valor? É 2.500 UFESP, que corresponde a aproximadamente R$ 92.500. Quer dizer, então se tiver um imóvel de até aproximadamente R$ 92.500, não tem o ITCMD, isso, que é o imposto de transmissão, né? 4% no estado de São Paulo, e isso tem perspectivas de subir. Exatamente. Eu não sabia que tem tantas possibilidades de condicionantes, né? Se a pessoa morrer antes, voltar ao bem. Tem. Então isso é importante. Agora, uma dúvida, a pessoa, imaginando que um pai faça para um filho uma doação e o filho é solteiro, não colocou essa cláusula de incomunicabilidade, tudo, ele começou a ter uma união estável. Aquele imóvel pode passar para a união estável também. Depende do regime da união estável. Se a união estável for em comunhão total de bens, o bem comunica, independente de ser anterior à união. Agora, se for outro regime de bens, como comunhão parcial ou separação, não comunica. E hoje eu tenho visto que os casamentos também, doutora Laura, tem, quando a pessoa já possui alguns bens, casado com separação total de bens. É isso mesmo? Aí não se comunica mesmo. Está tendo uma procura muito grande pelo regime da separação. Inclusive, antes também tinham pessoas mais velhas, né, os maiores de 70 anos. Antigamente, eles tinham uma obrigatoriedade de um determinado regime de bens. Hoje, eles podem livremente escolher o regime também. Então, a separação, ela prevalece somente em vida.
Porém, na morte, esse bem, ele vai para a sucessão e ele pode vir a ser comunicado. Se divorciar em vida, não comunica, mas no inventário pode ser. Eu acho que a gente não deseja isso, mas a gente tem visto que os casamentos têm acabado mais cedo, né? Sim. E eu acho que aí passou a ter essa preocupação financeira, porque antigamente a turma casava e era para ir até o céu. E hoje parece que a coisa às vezes fica mais curta, esse caminho de casamento aí, né? Então acho que também um pouco disso as pessoas vão se ajustando. Porque no passado acho que era difícil falar para alguém, eu vou casar com você, mas é separação de bens. Já dava um sentimento assim de que a coisa não tinha uma união completa, né? Não estou pré-julgando, viu, gente? Se é casado dessa forma, a gente respeita, mas existem regras e está aqui o cartório, doutora Laura, que é a tabeliã do cartório de nota, do primeiro cartório de notas de São José. Doutora Laura, nós temos que ir para o intervalo e voltamos em seguida. Muito bem, estamos de volta com a doutora Laura, tabeliã do primeiro cartório de notas de São José dos Campos. Doutora Laura, você viu que aqui passa rápido o tempo, né? E a gente está tentando trazer uma série de informações úteis para os nossos telespectadores que pensam que cartório é só para ir lá e reconhecer firma e sair reclamando que pagou taxa cara quando comprou o imóvel. Não, na verdade, os ITBIs são altos mesmo. A turma tem a gente tem que reconhecer isso aí. Mas, doutora Laura, me fala uma coisa. Testamento. Vamos imaginar. Uma pessoa faz um testamento, mas ela não conta para ninguém, até para não ficar a turma de olho na vida dela. É possível a pessoa saber que tem alguém que fez um testamento para ela? Bom, e se isso não for permitido, como que um dia aquilo pode fazer a conexão? Quando a pessoa falece e a gente precisa fazer um inventário, tanto o juiz quanto o cartório, nós somos obrigados a consultar uma central, que é o Registro Central de Testamentos, que é administrado pelo Colégio Notarial do Brasil. Então, qualquer testamento feito em qualquer cartório do Brasil vai para essa central e a gente pede a certidão da central para saber se a pessoa deixou testamento ou não. Então, o testamento vai ser localizado. Morreu, a gente vai achar o testamento da pessoa, não precisa se preocupar. Isso se ela fizer um testamento público, porque se ela fizer um testamento particular, claro, pode ser rasgado, perdido, e aí a vontade dela nunca vai ser respeitada, né? Tá, quer dizer, então, não adianta uma pessoa falar, amanhã eu vou lá no cartório de notas para saber se tem alguém que colocou eu no testamento. Não vai conseguir saber, não. É isso. Exatamente, a gente não pode dar certidão de testamento enquanto a pessoa está viva, precisa apresentar a certidão de óbito e aí, com essa consulta do Colégio Notarial, é emitida a certidão. É emitida. Tá certo. Agora a gente tem visto que a tecnologia está chegando para vários ambientes e também chegando para os cartórios. Como é que fica o tal do e-notariado? O que vem a ser isso para quem está assistindo aqui, que é aquela assinatura à distância? O que vem a ser o e-notariado? E-notariado é um aplicativo que foi criado pelo Colégio Notarial na época da pandemia. Tá. Então, é um reconhecimento de firma à distância. A pessoa precisa abrir a firma digital dela no aplicativo, no e-notariado, em qualquer cartório de notas do Brasil. E depois ela pode assinar documentos online. Então, a gente faz muito inventário, divórcio, assinatura de escritura à distância. Então, às vezes a pessoa está até em outro país. E se ela tiver o e-notariado, ela consegue assinar. Uma das partes pode estar presencial e a outra à distância, ou as duas pode estar online. Então, é feita uma videoconferência, é feita a leitura do ato, a confirmação da identidade da pessoa, que ela é ela mesma, que ela concorda com o teor daquele documento, e é assinado online. Olha só. E isso pode ser feito preventivamente, você não precisa ter alguma escritura para ser transmitida para fazer. Exatamente, e é muito importante até fazer preventivamente. Ter, então. Sim, outro dia a gente teve um caso de um amigo nosso que ele estava viajando com o filho para o exterior, a esposa já estava no exterior e ele tinha esquecido de fazer o reconhecimento no documento de viagem. E aí a esposa tinha o e-notariado, então ela do Uruguai assinou o documento na plataforma e ele conseguiu embarcar com o filho porque eles tinham o e-notariado. E o e-notariado, para quem tiver interesse em saber quais são os documentos, basta ele procurar o cartório de notas. Qualquer cartório de notas. Isso com certeza tem um custo. Não tem, é gratuito. Ah, é gratuito? É. Nossa, que beleza. É. E aí ele fica com isso como se fosse um documento pessoal que permite. Então isso serve para passar uma escritura, vender uma casa, é uma assinatura que o cartório reconhece, é isso? Isso.
Tá, ele paga importante. com a utilização, né? Se ele fizer um reconhecimento de firma online, ele paga pela utilização do serviço. Sim, Mas para abrir o e-notariado não se paga precisa. nada. Olha aí, gente, vamos fazer isso porque isso facilita, você faz a distância, assina a escritura. E na venda de um imóvel, não necessariamente todos precisam ser notariado ou todos dentro de uma estrutura física. Pode ter um misto ali, né? Sim. Tá. Nosso tempo aqui está voando, o cronômetro contra nós. Deixa eu te fazer uma questão que acho que é importante que a gente estava colocando. A pessoa em vida, acontece alguma coisa, vai para o hospital, fica sem condições de manifestar a sua intenção, ou porque entrou em coma, ou porque teve alguma complicação, um AVC, alguma coisa. Como é que fica o respeito às vontades do que ela gostaria que acontecesse com ela em vida? Ela pode fazer um testamento vital. Nesse documento, ela vai disciplinar previamente o que ela quer que seja feito quando ela estiver inconsciente. Ela pode determinar um procurador de saúde que vai tomar as atitudes por ela. Ela pode dizer se aceita receber transfusão de sangue ou não, se aceita receber doação de órgãos, se ela quer ficar ligada eternamente lá, esperando uma solução para o caso dela, ou se ela prefere ser desligada dos aparelhos em caso de morte cerebral. Olha só, realmente, gente, uma série de informações úteis e importantes para o nosso dia a dia. Doutora Laura, o nosso tempo terminou, vai começar agora o SBT Brasil, então, mas eu agradeço muito, conheço o trabalho do primeiro cartório de notas e sei da seriedade, da dedicação de todos lá, porque sempre nós temos muitas dúvidas nesse assunto. Então, muito obrigado por participar do programa Desenvolve Vale. Eu que agradeço pela oportunidade. Maravilha. A você, telespectador, muito obrigado pela sua audiência e fique agora com o SBT Brasil.